com Java? Quem automatiza com C Sharp? Node? Python? Legal. Quem automatiza com Selenium IDE? Não vou fazer piada não. Quando a gente faz, ganha dislike lá, perde seguidor no Facebook. Mas tudo bem. Descomplicando a automação de testes com Robot Framework. Quem já ouviu falar desse cara? É muito chique esse framework. Para quem me conhece, sabe que eu sou fã de carteirinha de Ruby. Vai me zoar? Não, tá bom. Então eu sou fã de Ruby, eu gosto muito de automação com Ruby. Então, em 2014 eu estava liderando um time de QA numa empresa de programa de fidelidade e eu tinha muita dificuldade para conseguir automatizador no meu time. Eu queria ter um time de alta performance e tinha muita dificuldade para contratar gente de automação. E na época eu usava Selenium com .NET, com C Sharp. E aí o que aconteceu? Eu pensei, vou pesquisar algumas alternativas, porque eu contratava gente para trabalhar comigo, o cara via lá o Selenium com C Sharp e o cara pedia demissão. Teve gente que pediu demissão, falou, não, isso aqui não é para mim não quero. Em 2014 eu já vinha falando que a automação ia dominar o mercado de QA, né? E realmente dominou. Hoje as vagas pedem automação. Todas as vagas hoje pedem automação. Você vai lá, você estuda, aprende automação, se candidata, arruma um emprego, chega lá, te botam para fazer teste manual. Mas pede automação. Então, em 2014, eu estava com dificuldade para contratar QA de automação, porque realmente a gente queria automatizar teste lá. E aí, eu pesquisei algumas tecnologias e descobri o Ruby. Descobri que programar em Ruby era muito mais fácil, era uma curva de aprendizado muito menor do que programar em Java, programar em C Sharp, programar em Node, por exemplo. Então, eu comecei a montar treinamentos de automação em Ruby, eu comecei a migrar os testes automatizados da empresa para Ruby, e aí eu consegui montar um time. Eu consegui trazer gente que, quando eu apresentava a linguagem de programação Ruby, os frameworks de automação de teste Ruby, a galera se apaixonava, conseguia se adaptar, conseguia aprender, e é muito legal quando você faz sua primeira automação e funciona, você se sente o Thanos com a luva lá, né? Com todas as joias. Porque você fala, nossa, eu consegui, é muito legal isso. Então, era muito legal ver o seu time lá, o meu time conseguindo automatizar, aprendendo automação e evoluindo. Então, o Ruby foi uma linguagem, o Ruby e seus frameworks de teste foi uma linguagem que foi um recurso muito bom durante esse tempo e serviu bastante o seu propósito. Mas eu quero falar aqui sobre programação descomplicando a automação com Robot Framework. Robot Framework é uma ferramenta muito legal para você trabalhar com automação de teste. Por quê? Porque ela tem uns recursos que aceleram o processo de automação. E hoje em dia na empresa, o que a gente quer... Eu esqueci de me apresentar, viajei, hein? Desculpa, estou nervoso. Vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou o Fernando Papito, ou Papini, né? Papini é o meu nome de verdade, mas Papito é o apelido. Eu trabalho com testes há 15 anos, um pouco mais já. Sou formado em ADS é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Então, quando eu escolhi essa faculdade, eu pensei, ao invés de ficar 4 anos na faculdade, eu vou fazer uma de 2 anos, porque quando você faz o primeiro ano, você já está no último. Então, é mais fácil, né? Então, eu escolhi essa faculdade. Depois, eu fiz teologia, eu fiz seminário teológico, porque eu gosto muito desse tema, né? Mas eu não sou crente. Mas eu fiz teologia e depois eu fiz design incompleto. Eu não terminei, porque quando chegou para a aula de fazer escultura na argila, eu me senti no filme do Ghost, aí resolvi parar a faculdade. Eu atuei em várias empresas de tecnologia, trabalhei muito em bancos também, trabalhei com marketing digital, e é uma das áreas que eu mais gosto, trabalhei com BI também, e eu trabalho com automação desde 2006. Então, desde 2006 eu já venho automatizando. Eu comecei com aquele antigo e finado WinRunner da Mercury. Alguém aqui já ouviu falar dessa ferramenta? Só os Highlander do QA sabe do que eu estou falando, né? VB Script, era uma desgraça aquele demônio. Mas enfim, fundei o QA Ninja, né, que hoje é uma empresa focada em treinamentos para automação de teste, e o QAX também. Beleza, já me apresentei, desculpa. Eu estou um pouco eufórico aqui, tem muita gente. Voltando aqui para o Robot Framework, ele é uma ferramenta muito legal, porque ele além de ser open source, é claro, ele é fácil de instalar e aí ele tem uma coisa muito bacana, que é as palavras-chave. Ele tem um approach de trabalhar com palavra-chave. Então, se você tem uma dificuldade de programar,
Se programação para você ainda é um bloqueio, o Robot Framework vai te ajudar muito, porque você não precisa programar nada, ou quase zero programação. Com quase zero programação, nada, não tanto, mas com muito pouco conhecimento de programação, você consegue usar o Robot, porque esse esquema de Keyword Driven Test Approach é o grande diferencial desse framework. É muito fácil implementar automação com o Robot Framework. E ele é focado em testes de aceitação de tela. Então, você quer testar uma aplicação web com ele, é garantia de sucesso. Você quer testar uma aplicação para dispositivos móveis, para iPhone, para Android, com o Robot Framework, você vai ter garantia de sucesso. Testar uma API também, por que não? E aplicações desktop. Né? Todo mundo sabe aqui que na hora que vai automatizar desktop, meu Deus, deu ruim, né? Mas com o Robot Framework dá para fazer de uma forma simples e que vai funcionar e vai escalar. Uma vantagem legal do Robot é que esse esquema de palavras-chave faz com que você trabalhe com uma linguagem mais humanizada, né? Até porque você consegue implementar testes com ele usando BDD ou ATDD. Né? O BDD é o desenvolvimento guiado por comportamento, a TDD é o teste de aceitação guiado por comportamento. Você pode usar essas duas técnicas para implementar os seus cenários de testes usando o Robot Framework, e a documentação dele é chiquérrima demais, porque tem tudo lá. Então, se você abrir o site do Robot Framework e clicar na documentação lá de Selenium, tem tudo. Você lê aquele troço e você vai aprender, você vai entender como que ele funciona, porque é realmente muito fácil implementar automação com Robot Framework. Alguém aqui já usou esse troço? Legal, muito bom. Vamos lá. O Robot Framework, com ele ele é modular, então você consegue usar lá as bibliotecas dele para turbinar ele, e assim você consegue usar ele para fazer automação web, você consegue usar ele para automação mobile, eu acabei de falar, usando o Appium. Então ele tem a biblioteca do Selenium para você automatizar para web, ele tem a biblioteca do Appium com todo o esquema de palavras-chave próprio dele para trabalhar com Appium. Então aqui, quem já automatizou mobile, sabe quando você tem que fazer um swap e é um inferno? Você vai pegar lá no Stack Overflow, tem um código desse tamanho e não funciona? No Robot Framework é uma palavra-chave. Você só vai passar as coordenadas e ele vai fazer o swipe para você. Então é fácil, acelera o processo de automação, acelera e você vai entregar rápido. Eu não gosto de ficar na empresa o dia inteiro. Eu gosto de fazer meu job, entregar e sair fora. Eu quero ir no cinema com a minha mulher, quero fazer outras coisas. Então, para mim é muito importante você não ter amor à tecnologia e sim amor ao negócio, entregar aquilo que você tem que entregar, independente do que for. E o Robot Framework realmente te ajuda bastante com isso. Se você quiser automatizar para API, ele tem uma biblioteca que trabalha com automação de API. Se você quiser automatizar para desktop, ele tem um carinha chamado Siculi, que é um framework de automação desktop, e ele tem uma biblioteca que implementa o Siculi dentro dele, e é fantástico. Você consegue implementar PageObject também, usando o Robot Framework, e ele é muito bacana mesmo. As palavras-chave dele, como eu havia falado, se você quiser abrir o navegador, Open Browser, pronto, já vai abrir o navegador, não tem segredo. Open Browser, Chrome, ele vai abrir o Chrome, desde que você tenha o Chrome Driver instalado, senão não vai abrir. Mas ele dá uma mensagem de erro lá bem amigável, bem bonitinha, e te explica o que está acontecendo. Se você quiser abrir o Firefox, Open Browser, Firefox e por aí vai. Então, são palavras-chave, são recursos simples, são palavras que todo mundo aqui entende o que está acontecendo, e com elas você consegue implementar automação. Você tem lá um input test, quer preencher um formulário, input text, coloca lá o seletor, o ID do elemento, o CSS selector, XPath, o name, seja qual for a propriedade, lá você consegue configurar, colocar e ele vai preencher o campo com uma linha de código. Então ele é muito legal. Você quer validar um conteúdo na página? Page show de contain, passa o texto, já era, validou, show de bola, verdinho, passou, próximo. Então, perceba que esse framework é legal, ele tem recursos que fazem com que você consiga implementar automação de uma forma simples, sem complicar a sua vida, sem você ter que criar aqueles códigos mirabolantes e por aí vai. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de praticidade, então tudo que é prático e simples para mim é bom. Quando a gente aprende a programar, aprende automação, a gente cria aquelas camadas de abstração monstra, cria aqueles métodos que só vai ser usado em uma classe de teste,
E você abstraiu, para quê? Não precisa disso e tal. Mas a gente está aprendendo a programar, a gente se diverte com isso, a gente gosta de fazer isso. São as coisas que passam na nossa... Só faz parte do nosso aprendizado, né? E com o Robot Framework é muito simples de fazer isso. E você consegue acelerar bastante o seu processo de automação de teste. E obviamente que você consegue testar qualquer aplicação web com o Robot Framework. Porque qualquer aplicação que entregar HTML, você testa com o Robot Framework, não tem segredo. É muito comum, eu recebo muita pergunta assim, eu vou estou estudando automação em Ruby, mas a aplicação da minha empresa é feita em Java. Sim, se é HTML, se é web, entrega HTML e dá para testar. No final, entregou HTML, com Selenium você testa qualquer página HTML, a não ser que ela seja muito mal feita, que não tem ID, né? Não tem ID em nada, não tem nenhuma classe legal. Então você tem que ir lá dar um tapa na cara do desenvolvedor e fazer ele botar o ID, né? Hands-on aqui, eu estou meio eufórico aqui, beleza? Então eu queria fazer um hands-on aqui, mostrar rapidinho como que o Robot Framework funciona. Eu trouxe aqui uma aplicação que eu fiz, que é uma das aplicações que eu uso num dos treinamentos que eu faço online. E eu fiz um códigozinho bem simples em Robot e eu quero mostrar para vocês funcionando e explicar como é que ficou a estrutura e a arquitetura do meu projeto, beleza? Então, para eu não ficar com torcicola, eu vou colocar a mesa aqui na escadinha. E aí eu vou mostrar para vocês rapidão como é que funciona a automação que eu construí em Robot Framework. Eu estou amando esse framework. Se eu passar vergonha em público, não tem problema, faz parte do negócio, né? Toda vez que você vai apresentar, dá ruim. Então, eu gosto muito do Visual Studio Code. Eu construí aqui o projetinho usando o Visual Studio Code. E ficou ruim. Dá pra ver? Beleza, então aqui, testei antes, né, para não dar ruim. Então aqui o Robot Framework, ele tem uma camada de teste, onde eu tenho a implementação e eu posso usar BDD, posso usar ATDD, posso escrever aqui numa linguagem natural da forma que eu quiser. Então perceba que aqui eu usei meio que um híbrido de BDD e ATDD, né? Eu fiz um híbrido aqui, né? Eu acho os dois interessantes, mas eu gosto mais. Mas enfim, eu não usei as palavras-chave do Gherkin. E aí só um parênteses aqui, se você olhar como é que ficou a minha especificação, eu não tenho o costume de especificar cenário de teste colocando ação e evento de clique em botão e preenchimento de campo. Eu não escrevo quando eu preencho um campo e preencho o outro, e preencho o outro, e preencho o outro, e preencho o outro, e vou colocando 50 E's no cenário. Eu não tenho costume de fazer isso, que eu acho improdutivo, né? E eu acho cansativo de ler. E se BDD é desenvolvimento guiado por comportamento, eu vou entregar para o dev um cenário com 50 E, ele vai ficar bravo e não vai ler. Ele já não leu o caso de teste, um BDD desse ele não vai querer ler também. Então eu não tenho costume de especificar cenários assim, eu gosto de ser mais prático e voltar e escrever cenários pensando no negócio. Então o que eu coloquei aqui? Faço login com e-mail e senha. Pronto, não tem segredo. Porque o que eu tenho que, quando eu quero escrever teste, o que eu tenho que deixar claro no meu caso de teste, quem trabalha com ágil aqui? Quem trabalha com Scrum e a sprint de dev e a sprint de QA? Então não é ágil. Sacanagem. Mas assim, quando a gente trabalha com ágil, é importante a gente entender, aplicar algumas técnicas. E o BDD realmente cai como uma luva no ágil. O BDD no ágil ele é muito importante e ajuda bastante. Então, voltando aqui para o meu cenário, quando eu faço login com e-mail e senha, devo ver meu nome, Papito, na área logada. Só isso, simples, objetivo e funcional. Eu acho que quando a gente trabalha com ágil, e aí por experiência própria, ficar construindo muitos casos de teste faz você perder o time do ágil. Então aqui quem já trabalhou com ágil sabe que você ter aquele tempo para planejar o teste, escrever aquele step by step, você perde o time do ágil. Então eu abandonei isso em 2014. Falei, não quero mais escrever, até porque eu tinha até preguiça de fazer, né? Então eu falei, não vou fazer mais não. Sempre achei chato. O ágil chegou, eu falei, nossa, não vou mais precisar disso. Então eu comecei a chamar de tópicos de teste. Eu não quero saber como eu vou testar, eu quero saber o que eu tenho que testar. E isso ficou
muito prático lá no time. O time aceitou, concordou, todo mundo também era preguiçoso e topou. Não vamos mais escrever casos de teste, vamos escrever tópicos de teste. O Albert lembra que a gente falou disso? O Albert trabalhou comigo, ele lembra disso. E aí, tópicos de teste. Então, o BDD, quando eu aprendi o BDD, eu falei, nossa, ele me ajuda com a questão dos tópicos de teste. Porque eu escrevo um cenário pensando no negócio. Quando faço login, devo ver meu nome na área logada. Pronto, não tem segredo, eu não vou escrever. Preencha o campo e-mail, preencha o campo senha, clica no botão, aguarde um tempo, resultado esperado, blá, blá, blá. Nossa, é muito chato isso, pelo amor de Deus. O tempo é muito curto para a gente perder tempo com isso. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, que escrever cenários voltados para o negócio vai te ajudar a testar mais rápido e fazer com que o seu time entenda qual que é a expectativa de entrega, o que você quer entregar de valor, beleza? Não tem muito a ver isso com o Robot, mas como eu escrevi assim, eu achei interessante falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas então eu acredito que escrever cenários mais objetivos te ajuda a testar mais fácil, testar mais rápido e fazer com que o seu time entenda o que você quer entregar de valor para a tua empresa, para o teu negócio, beleza? Então eu escrevi esses cenáriozinhos aqui em Robot, no Robot Framework, é um híbridozinho de BDD aqui, não tem as palavras-chave, mas é um comportamento também. E eu coloquei aqui 3 cenários. Então nós temos aqui login bom, senha zoada, né, o cara digitou a senha incorreta, e o e-mail 404, que é quando um e-mail não encontrado, né? O 404 é o código lá do page not found, então nas minhas massas de teste eu sempre coloco o 404@yahoo, é um vício, uma prática que eu tenho aqui. Então, para esse comportamento aqui, quando eu submeter o formulário de login com uma massa de teste boa, eu vou ver papito na área logada. Quando a massa de teste for ruim, eu vou ver uma mensagem de alerta. Usuário e ou senha inválidos, e também se o e-mail estiver errado, usuário e ou senha inválidos, ok? Então, esses aqui são os meus casos de teste, e eu tenho aqui um teste setup e um teste teardown, que são aqueles ganchos que a gente usa na automação. Qualquer framework de automação tem esse troço, né? Isso é padrãozão para qualquer framework de teste automatizado. E aqui eu tenho começando o teste, finalizando o teste. Aqui, nessa camada de resources, eu tenho a implementação propriamente dita do meu projeto. E perceba que eu estou importando ele aqui através do resource. E aqui no documentation eu tenho só uma explicação do que esse carinha aqui faz, tá? Então, só voltando à questão aqui da especificação, eu curto muito você escrever como que o usuário vai usar o software, ao invés de escrever como que deve ser testado. Eu acredito que escrever comportamentos do usuário aumenta melhor o nível de qualidade, porque faz com que o seu time entenda o que a gente quer fazer, beleza? Aqui no Steps eu tenho a implementação. Então, olha só como o Robot Framework é chique. Eu escrevi aqui, ó, começando o teste, é um teste setup. Então, tem essa palavra-chave aqui, teste setup, começando o teste. Então, aqui na implementação, começando o teste. O que esse cara vai fazer? Abre o browser para mim. Que browser que eu quero abrir? O Chrome. Então, está aqui uma variável do Robot, Chrome. Beleza. Então, qual que é o servidor que você vai abrir? Qual que é o URL? Aqui, ó, zombie-web na porta 5000, que é a aplicação que eu construí aqui para mostrar este hands-on. Delay 0, deixei 0 aqui. Set Window Size aqui, na hora de você, lá no Selenium, quem aqui pena lá no Stack Overflow para achar o código do Selenium com Java que faz você redimensionar a janela? Toda vez você esquece, porque você não usa muito, você vai lá no Stack Overflow, fica procurando, testa 3, 4, no quinto você consegue usar, coloca no código, depois você esquece de novo e volta para o Stack Overflow. Sem ele não teríamos emprego. Mas enfim, olha como no Robot Framework é simples. Set Window Size, 1920 por 1080. Acabou, não tem segredo, é muito fácil. Selenium Speed, 0. Set Browser Implicit Wait, 10 segundos. Ele tem até 10 segundos para encontrar o elemento. Se não encontrar, ele vai abortar o processo e vai dar timeout. E Page Showed Contain Element. Qual que é o elemento? Login Form. O seletor CSS que representa o formulário de login lá da minha tela. Está com erro aqui, o SLS não tem. Eu ia passar vergonha se eu não tivesse visto isso aqui. Deixa eu salvar. Então, ele tem lá CSS ponto card login. Então, ele vai buscar o seletor, ele vai buscar o elemento pelo seletor CSS. Então, é uma classe lá que chama card header. Então, CSS, que é a estratégia de busca, ponto card -header, seletor CSS. Aqui embaixo, finalizando o teste. Então, ele vai tirar um screenshot. Olha como é fácil usar o Robot para tirar um print. Capture Page Screenshot. Não tem segredo. Vai fazer isso lá no Selenium com Java.
É 5 linhas de código e ainda você tem que fazer cast de objeto para converter para PNG e tudo mais. É um inferno aquele demônio. Mas aqui é rapidinho, ó. Agora fala para mim, não é melhor você usar um framework assim, que você vai entregar mais rápido? Você vai poder sair mais cedo, para você ir embora para o cinema com a sua namorada? Não é melhor que você ficar lá na empresa no Stack Overflow sofrendo? Olha como é maneiro, é muito chique essa ferramenta. Ela está me ajudando muito ultimamente. Enfim, fecha o navegador, close browser. Fechou o browser, já era, acabou, segue o jogo. Então eu tenho aqui o setup e o teardown, que é os meus ganchos do meu teste automatizado, que é aquilo que tem que fazer antes e depois do teste, beleza? Aí nós temos aqui, faço login com e-mail e pass. O que é e-mail e pass? São as variáveis que eu configurei aqui, que será recebido como um argumento do meu teste, da minha especificação de teste. Então perceba que trabalhar com BDD ou ATDD, tanto faz, você além de ter nessa única documentação o cenário de teste que você quer aplicar, o comportamento que você quer pôr no software, você tem a massa de teste. Então não tem mais planilha de Excel com CSV, com massa, está tudo num lugar só, é mais rápido. Né? É mais rápido, é mais fácil de dar manutenção, inclusive. Beleza? Então nós temos aqui, na camada de steps, lá dentro do resource, ele recebe lá e-mail e senha, e aí ele faz o seguinte, ó, input text, e-mail input. Agora perceba que todos os elementos eu coloquei em variáveis. Isso aqui é um tipo de page object também, por que não? Eu estou criando meu mapa de elementos da minha página, dentro dessa camada de implementação. Então, se a gente olhar aqui, ó, input text, e-mail input, é o ID do campinho lá. Eu que fiz essa aplicação, então eu não sou, não pode falar palavrão, né? Eu não sou P no C igual os dev, né? Eu realmente coloco os negócios para ajudar o QA, beleza? Então, tem aqui, ó, o ID do campo e-mail, o ID do campo senha, tem uma classe muito bonita aqui para eu encontrar o elemento que representa o botão login. Então, ele vai fazer tudo isso aqui bem bonitinho aqui, olha que legal. Então, ele vai input text, click button. Então, perceba que eu gosto de especificar assim, ó, faço login com e-mail e senha. Então, de uma forma simples, eu descrevo o que eu quero automatizar e, de uma forma implícita, dentro da minha implementação, eu coloco os steps. É óbvio que para eu fazer login, eu tenho que preencher o campo e-mail, o campo senha, clicar no botão. Mas eu deixo isso para a minha automação fazer. Lá na especificação, eu deixo só o cenário de negócio. Faço login com e-mail e senha. Então, é óbvio que eu tenho que preencher esses campos. Se eu tiver um captcha, se eu tiver alguma outra informação, palavra secreta, eu vou descrever também no meu comportamento. Faço login com e-mail e senha e digito a minha palavra secreta. Entendeu? Devo ver o meu nome e username na área logada. Então, aqui eu tenho a implementação. Então, page show de contém username. Ele vai lá na página e vai perguntar, tem papito lá na página? Tem. Então, show de bola. Passou, segue o jogo, deu certo. Agora eu tenho um outro step aqui que é devo ver a mensagem de alerta. Page show de contém alerta. O que é o alerta? É o texto que eu especifiquei aqui dentro do robot, aqui na minha camada de especificação. Então perceba que com pouco código, isso aqui não tem programação, aqui programação zero. Tudo isso aqui é parâmetro, não tem programação isso aqui. Óbvio que se eu tiver lógica de programação vai me ajudar, mas isso aqui não é programação, isso aqui é só palavras-chave do robot. E eu já implementei automação para esses comportamentos aqui. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, a parte do terminal, aqui do meu projeto, e vou executar o robot. Ih, peraí. Ih, deu ruim, peraí. Então eu vou executar esse comando aqui, robot-d, --results, para ele gravar os resultados dentro dessa pastinha. Então perceba que ele vai criar relatório e eu não implementei o relatório. Selenium com Java lá, com C#, com Ruby, com todas essas coisas aí você vai ter que fazer o código que implementa o relatório. Aqui ele já tem isso nativo para você. E a pasta onde estão as minhas especificações de teste. Então eu vou teclar Enter e vou rezar aqui para funcionar. Olha lá, abriu a aplicação. O troço é tão rápido que a gente nem está vendo o que está acontecendo. Está testando a bagaça toda aqui. Ó. Vamos voltar aqui pro Visual Studio. E ó, tudo verde aqui quer dizer que passou. Então, só para a gente ver o processo acontecendo de uma forma mais simples, vamos colocar aqui um sleep de 5 segundos. Né? Ninguém pode pôr sleep em código, é só para apresentar. Hein? Isso aqui não é bom. Então vamos botar um sleepzinho lá, ó, preencher o formulário, olha lá, papito lá no cantinho lá, ó. Beleza, funcionou, agora ele vai desligar o navegador, vai abrir de novo.
Usuário e senha incorreto, inválido, na verdade. E agora ele vai digitar um e-mail que não existe, beleza, a mensagem está lá de vizinha de alerta. Tranquilo, olha lá, funcionou, a automação deu certo. Agora eu vou implementar mais um cenário aqui de login, né? Caiu o bagulho aqui, peraí. Então eu vou implementar aqui mais um cenário. Olha como é fácil implementar. Perceba que o comportamento de login já foi automatizado. E eu quero. E aí imagina que o dev, ele foi lá e criou uma nova regra de negócio. Ele falou assim, agora eu implementei campos obrigatórios. Não tinha, eu implementei agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou voltar aqui para o Robot. Eu vou falar assim, beleza, você implementou, então conversei lá com o PO do produto e a gente entendeu que quando eu não preencho o campo tem que acontecer uma mensagem diferente. Então vamos vir aqui, ó. Cadê o e-mail? Né? Então vamos lá. Faço login com e-mail em branco e uma senha ABC123. Então o e-mail não vai preencher que está em branco. Devo ver a mensagem de alerta. Ops, cadê o e-mail? Acho que é isso que eu coloquei lá, não lembro. Cadê a senha? Faço Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos fazer aqui para ganhar tempo. Vou pegar esse cara aqui, que esse cara aqui é bom. Ó. Tem um usuário, uma massa de teste boa. Só vou colocar uma senha correta aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Faço login com um e-mail bom, uma senha, a senha em branco. Devo ver a mensagem. Vou copiar e colar também. Ctrl+C, Ctrl+V. Ops, cadê a senha? Acho que é isso. E aí o desenvolvedor foi lá, implementou, bonitão, ele falou que funciona. Então vamos testar, fazer o teste manual primeiro, para ter certeza que funciona. Ah lá, cadê a senha? Vou inspecionar o elemento. Tá lá aqui, ó. Alert aqui, ó. Alert info, alert, tanto faz. É uma classe aqui bacana que eu posso usar. Tá dando para enxergar aqui, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a camada de implementação. O pessoal aí já achando bug aí no bagulho, né? Cadê? Aí, ó. Valeu, hein? É Ops com 2 P's, fica mais bonitinho. Então, beleza. Criei aqui mais 2 cenários. Vou rodar o Robot. Vou pegar aqui, deixa eu dar um clear para limpar a telinha. Robot. Então, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro cenário foi. O teste de regressão já está rolando aqui. O sleepzinho maroto lá. Então aqui, ó, passou. Então agora eu tenho mais 2 cenários que foram implementados, passou. E um ponto legal aqui é o seguinte, ó, a implementação do Robot é tão tranquila que eu só precisei escrever os 2 cenários com as novas regras de negócio que foram implementadas. O processo de automação do comportamento já estava pronto. Então eu usei exatamente a mesma frase, faço login, só mudei a massa de teste, devo ver a mensagem de alerta, só mudei a massa de teste, e ele aproveita esse código de automação para testar os demais cenários. Eu aumentei a cobertura do meu teste e tenho aqui um projeto de automação simples, objetivo e que funciona muito bem. E aí, por fim, ele tem aqui um relatório bem chique, ó. Então vamos abrir aqui esse relatório para a gente ver aqui o que aconteceu, ó. O relatório dele é bem detalhado mesmo, tá? Então ele traz aqui, ó, valid login, que é o login, os cenários de login. Então tem aqui o login bom, e ele tem todas as palavras-chave do Robot aqui, ó. Começando o teste, ele entra bem no detalhe, ó, tudo o que aconteceu, o tempo de execução aqui, ó, bonitinho. O relatório é bem bacana, tá? Ele tem todas as informações. E aqui no desfecho do cenário, onde ele roda o teardown, eu coloquei lá aquele capture page screenshot, ele já tirou o print, já anexou no relatório,
então eu automatizo, acelero o meu processo de automação e ganho meu tempo para eu fazer outras coisas da minha vida que também são importantes. Deu para entender? Agora uma coisa legal, vocês estão vendo aqui que o Robot ele só tem palavras-chave. Eu implementei várias palavras-chave para automatizar, eu não programei nada. Só que, imagina que eu tenho uma implementação um pouquinho mais complexa e eu preciso ir lá no banco de dados e validar uma informação. Essa aplicação tem banco de dados, ela não é essas aplicações fake aí que vocês vêem por aí, não, das apresentações dos outros. A minha tem banco completo, tem API, tem tudo. Então, tem banco também. O que eu fiz? Eu fiz uma extensão do Robot. Então, eu vim aqui ó, dentro desse libdb.py. Ele está rodando dentro de um ambiente Python. E um detalhe, o Robot também roda em Java. Mas Python é mais legal, né? Então, eu fiz no Python. Então, aqui eu criei uma extensão. Olha só que legal. Eu importei uma biblioteca Python que chama PsychoPG2, que é uma biblioteca para eu trabalhar com PostgreSQL. Quem já ouviu falar desse banco? Chique demais, Postgres, eu gosto muito de Postgres. Então, esse banco de dados dessa aplicação é em Postgres. Então, aqui eu usei o PsychoPG2, que é uma biblioteca, para eu conseguir consultar no banco de dados o nome do usuário. Então, eu passei lá, o select full name, é o nome da coluna, from public user email, onde ele recebe e-mail como parâmetro no método username que eu construí em Python. Método bem simples aqui, não tem muita deixei uma coisa bem simples mesmo, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui um código. Agora, eu programei uma função aqui, um método em Python que consulta o usuário lá no banco e devolve ele. Então, ali no target, eu consigo pegar a informação que foi consultada lá no banco de dados e faço um return. Então, esse método devolve o nome do usuário. Lá no Robot, eu fiz o seguinte. Lá em Steps, em Library, eu importei o meu arquivo db.py. Então, eu fiz uma extensão programada em Python. E aqui, quando eu devo ver o meu nome na área logada, eu também aproveitei para validar no banco. Então, olha só que legal. Essa palavra-chave aqui, username, que recebe log de e-mail, o e-mail do usuário logado, essa palavra-chave username virou uma palavra-chave. É um método que foi feito em Python. Então, por mais que o Robot seja um framework simples de usar, por questão de ter as palavras-chave, você pode customizar e turbinar ele programando em Python. E você vai criar novas palavras-chave para atender os testes do teu software, do teu produto, de acordo com o teu negócio. Deu para entender? Então, o que ele faz aqui? O que ele faz? Basicamente é invocar aquele método que foi construído em Python. Passando o e-mail, ele grava o resultado em expectValue e valida lá, should be equal as string username, que é o que veio da massa de teste, com expectValue, que é a informação que veio do banco. Então, por mais que ele seja simples na questão de produzir código de automação, ele também pode ser, você pode estender ele e construir códigos bem robustos se o teu software for um pouquinho mais complexo, beleza? Então a ferramenta realmente é top demais, ok? O relatório lá é bem chique também, já vem pronto, não precisa de muito segredo, né? E esse é o Robot Framework. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, este é o momento de perguntar. Só não me xinguem. Tem headless também. O Jackson aqui perguntou se dá para executar em headless. Dá para executar em headless, ele tem plugin para rodar no Jenkins. O plugin de relatório do Robot no Jenkins é fantástico, ele vai trazer exatamente esse relatório que vocês viram aqui. Ué. Pô, os caras me trollando, meu. Papito. Fazendo a relação com Cucumber e BDD. Quem está falando? Levanta a mão. Como é que você chama? Daniel. Opa, beleza. Fazendo a relação com Cucumber, usando o BDD, o quanto ela é mais proveitosa, eu vi que o uso das palavras-chave deixa mais fácil a codificação. Né? O Cucumber, por si só, ele não automatiza, ele não levanta o browser. Sim. Nem testa uma API, não faz nada. Ele só cria o método lá. Então, se você quiser usar o Cucumber para testar, você vai precisar do Capybara ou do Selenium. O Robot também. Se a biblioteca... por exemplo. Oi? O OT, eu não sei como é que fala a palavra certa, mas é outro WebDriver. O Waiter lá, né? Eu também não sei falar muito bem o nome daquele, porque ele também não é muito... Eu não gosto dele. Já testei e não gostei. Mas, enfim. Cara, pau a pau.
Cucumber, Robot, eles têm exatamente a mesma finalidade. Você roda um BDD. O Cucumber só roda BDD, Gherkin. Se você não colocar Gherkin lá, ele não vai rodar. Se você não curte muito Gherkin, mas curte escrever cenários simples, o Robot vai, através lá, como se fosse um ATDD, apesar que o ATDD também não deve ser escrito de forma preenche o campo, clique em botão. O ATDD também não pode fazer isso. Tá? O ATDD é feito para você escrever também voltado para o negócio. Mas, enfim, a diferença do Robot é as palavras-chave. Né? Você acelera o processo, você não tem configuração. Por exemplo, no Cucumber, se você quer usar o Capybara, você vai ter que ir lá no env.rb, fazer o require no Capybara e configurar. Multibrowser e tudo mais. Aqui não, é palavra-chave que já está tudo integrado. Então a grande sacada do Robot é essa. Você tem os frameworks, as bibliotecas integradas de uma forma que simplifica o teu processo. Aquilo que eu falei, acelera o processo de entrega. Não é? E aqui a gente só viu um código em Python, que é aquele que consulta no banco. O resto ele está rodando no ambiente Python. Mas aqueles códigos do Robot não são códigos Python, são palavras-chave proprietárias dele. Beleza.